O sol escaldava o asfalto da pequena cidade de Santa Luzia, no interior de Minas Gerais, como se quisesse derreter tudo que tocava. Era um daqueles verões que faziam o ar tremer, com o calor subindo em ondas do chão e o canto das cigarras ecoando sem parar. A casa de 2 andares, na Rua das Acácias, com seu quintal cheio de árvores frutíferas e uma varanda coberta de trepadeiras, parecia um oásis em meio àquele forno. Lucas, de 22 anos, estava na varanda, o corpo magro e definido brilhando de suor após uma corrida matinal. Ele enxugava o rosto com a barra da camiseta, os olhos castanhos fixos no horizonte, onde o céu azul parecia se dissolver no calor. Era o último ano da faculdade de engenharia, e ele passava as férias na casa dos pais, um refúgio tranquilo que agora estava prestes a mudar. A poeira subiu na rua quando um caminhão de mudança velho e barulhento parou em frente ao portão. Lucas ergueu a cabeça curioso. Seu tio Marcelo e Clara, a esposa dele, estavam chegando para ficar alguns meses. Marcelo trabalhava em construções, e um novo projeto o levaria para longe, enquanto Clara, grávida de 7 meses, ficaria na casa para descansar antes do nascimento do bebê. Lucas não conhecia Clara muito bem, só a vira em alguns almoços de família, sempre sorridente, com uma beleza que parecia não fazer esforço para chamar atenção. Ele desceu os degraus da varanda, o coração batendo um pouco mais rápido sem que soubesse por quê. O portão rangeu quando Lucas o abriu. O caminhão estava estacionado torto, e Clara descia do lado do passageiro, uma das mãos apoiando a barriga arredondada, a outra segurando uma bolsa de pano. O vestido leve de algodão azul claro colava-se ao corpo dela por causa do calor, destacando as curvas suaves que a gravidez só parecia realçar. O cabelo castanho, preso em um coque frouxo, deixava alguns fios soltos caindo sobre o pescoço, úmidos de suor. Ela olhou para Lucas e sorriu, um sorriso que parecia carregar uma brisa fresca em meio ao calor insuportável. Oi, Lucas. Finalmente a gente se encontra de novo. A voz dela era suave, mas tinha um tom caloroso, como se estivesse genuinamente feliz em vê-lo. Desculpa a bagunça, esse caminhão é mais velho que eu. Lucas riu, coçando a nuca meio desconcertado pelo jeito descontraído dela. Sem problema, tia, quer dizer. Clara, né? Como é que tá sendo a viagem? Pode me chamar de Clara mesmo, nada de tia. Que eu não sou tão velha assim. Ela piscou brincalhona, e o gesto fez Lucas sentir um calor que não vinha do sol. A viagem foi longa, mas chegamos. Agora é só descarregar essa montanha de caixas. Marcelo, do outro lado do caminhão, gritou algo sobre precisar ir ao mercado antes que a loja fechasse. Ele era um homem alto, de pele queimada pelo sol, com um jeito prático e direto. Lucas, dá uma mãozinha pra Clara aí, tá? Eu volto logo. Antes que Lucas pudesse responder, Marcelo já estava subindo na moto e desaparecendo rua abaixo, deixando uma nuvem de poeira para trás. Lucas olhou para Clara, que já tentava puxar uma caixa pesada do caminhão. Ei, deixa que eu pego isso. Você não devia carregar peso assim. Ele se aproximou rapidamente, as mãos roçando nas dela ao tomar a caixa. O toque foi breve, mas suficiente para fazer os dois hesitarem por uma fração de segundo. A pele dela era macia, quente, e Lucas sentiu um arrepio subir pelo braço, como se tivesse encostado em algo que não devia. Clara riu, afastando o momento com leveza. Tá bom, herói, mas não se cansa, hein, Cora? Tem muita coisa para carregar ainda. Ela apontou para as caixas empilhadas no caminhão, algumas marcadas com roupas e utensílios de cozinha em letras tortas. Os dois começaram a trabalhar juntos, o sol castigando sem piedade. Lucas carregava as caixas mais pesadas, enquanto Clara organizava o que podia dentro da casa. Cada vez que ela passava por ele, o vestido balançava levemente, e Lucas não podia evitar notar como o tecido parecia abraçar o corpo dela, destacando a curva dos quadris e o contorno da barriga. Ele tentava desviar o olhar, mas era como se os olhos tivessem vontade própria. Clara, por sua vez, parecia alheia, ou talvez fingisse estar. Ela cantarolava uma música qualquer, movendo-se com uma graça natural que tornava até o ato de empilhar caixas algo quase hipnótico. Você é forte, hein? Hein? Clara disse em um momento, parando para tomar um gole d'água. Ela estava na varanda, o copo na mão, os lábios úmidos brilhando sob a luz do sol.
Tá treinando para ser atleta ou só gosta de exibir os músculos? Lucas riu, sentindo o rosto esquentar. Nada disso. Só corro para não ficar parado. E você, como tá lidando com esse calor todo? Não é fácil carregar um bebê aí dentro. Clara passou a mão pela barriga. Um gesto carinhoso que fez o vestido se ajustar ainda mais ao corpo. É cansativo, mas ele tá crescendo direitinho. Só reclama um pouco com uns chutes de vez em quando. Ela sorriu, e havia algo nos olhos dela. Uma mistura de ternura e uma faísca que Lucas não sabia nomear. Eles voltaram ao trabalho, mas o ritmo parecia mais lento agora, como se ambos quisessem prolongar o momento. Lucas levava as caixas para o quarto de hóspedes, onde Clara já arrumava algumas coisas. O quarto era amplo, com uma janela grande que deixava o sol entrar, iluminando o rosto dela enquanto ela dobrava roupas. Ele parou na porta segurando uma caixa e por um instante ficou apenas olhando. O jeito como ela movia as mãos, a curva do pescoço quando se abaixava, o brilho suave da pele, tudo parecia conspirar para prendê-lo ali. Lucas, tá sonhando? A voz dela o tirou do transe, e ele piscou, envergonhado. Não, só pensando onde coloco isso. Ele levantou a caixa tentando disfarçar. Clara riu-lhe apontando para um canto do quarto. Ali tá bom. E olha, obrigada por ajudar. Sei que não é a coisa mais divertida do mundo. Eu não me importo. É até legal ter alguém novo em casa. Lucas sorriu, e o olhar dele se cruzou por um segundo a mais do que o necessário. Ele sentiu o coração acelerar, uma mistura de culpa e curiosidade que não conseguia explicar. O dia foi passando, e o caminhão finalmente ficou vazio. O sol já começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e dourado. Clara insistiu em preparar algo para o jantar, mesmo com Lucas dizendo que ela devia descansar. Nada disso. Primeiro dia na casa nova, tem que ter uma comida boa para comemorar, ela disse, já entrando na cozinha com uma energia que parecia desafiar o cansaço. Lucas ficou na sala, mexendo no celular, mas sua atenção estava na cozinha. Ele ouvia o som dos talheres, o chiado de algo na frigideira e o leve cantarolar de Clara. Levantou-se quase sem pensar e foi até lá, parando no batente da porta. Clara estava de costas, cortando tomates, o corpo levemente inclinado sobre a pia. O vestido, agora um pouco amassado, ainda desenhava as linhas do corpo dela, e Lucas sentiu um aperto no peito, como se algo dentro dele estivesse se debatendo para sair. Quer ajuda com alguma coisa? Ele se aproximou, a voz mais baixa do que pretendia. Clara virou o rosto, surpresa, mas sorriu. Você não cansa, né? Tá bom, pode picar as cebolas ali, mas cuidado para não chorar. Ela entregou uma faca e os dedos deles se tocaram novamente. Desta vez, nenhum dos dois afastou a mão rápido. O toque durou um instante, mas foi o suficiente para fazer o ar parecer mais pesado, como se o calor do verão tivesse se concentrado ali, entre eles. Eles trabalharam lado a lado, o silêncio entrecortado por comentários leves. Você sempre cozinha assim, com esse capricho todo? Lucas perguntou, tentando manter a conversa casual. Quando tem gente para comer comigo, sim. Marcelo vive dizendo que eu exagero, mas eu gosto de ver as pessoas felizes com a comida. Clara sorriu, mas havia um toque de melancolia na voz, algo que Lucas captou, mas não soube como comentar. O jantar ficou pronto pouco antes de Marcelo voltar. Era um prato simples: arroz, feijão, frango grelhado e uma salada colorida. Mas o cheiro enchia a casa de um calor acolhedor. Eles comeram na varanda com o som dos grilos ao fundo. Marcelo falava sobre o trabalho, animado, enquanto Clara ouvia sorrindo de vez em quando. Lucas, sentado do outro lado da mesa, tentava se concentrar na comida, mas seus olhos voltavam para Clara. O jeito como ela segurava o garfo, o movimento delicado dos lábios ao mastigar, até a forma como o cabelo caía sobre o ombro. Tudo parecia puxá-lo, como se ela fosse um ímã e ele, incapaz de resistir. Quando terminaram, Marcelo foi tomar banho e Lucas se ofereceu para ajudar Clara a lavar a louça. Você não precisa, sabe? Vai descansar, ela disse, já com as mãos na pia. Não é trabalho nenhum. E além do que, você fez o jantar. É o mínimo que eu posso fazer.
Ele pegou um pano de prato, ficando ao lado dela. A cozinha era pequena, e os dois estavam tão próximos que Lucas podia sentir o calor do corpo dela, o leve perfume de sabonete que emanava da pele. Enquanto passavam os pratos um para o outro, os braços se roçavam e cada toque parecia carregar uma eletricidade que nenhum dos dois mencionava. Você é um bom garoto, Lucas, Clara disse de repente, sem olhar para ele, focada em esfregar uma panela. Sua mãe deve ter orgulho. Ele riu, meio sem jeito. Acho que sim. Mas, sabe, eu não sou tão garoto assim. Já tô quase formado, pronto para sair de casa. Clara virou o rosto, os olhos brilhando com algo que podia ser curiosidade ou diversão. É mesmo? Então tá virando homem feito, é? Vamos ver como você se sai no mundo. O tom dela era brincalhão, mas havia uma intensidade no olhar que fez Lucas engolir em seco. Quando terminaram, Clara enxugou as mãos no avental e se virou para ele, o corpo tão próximo que Lucas podia ver as gotículas de suor na clavícula dela, brilhando sob a luz fraca da lâmpada. Obrigada, Lucas. De verdade. Foi um dia longo e você tornou ele mais leve. Ele abriu a boca para responder, mas as palavras não vieram. Em vez disso, apenas assentiu, o coração batendo forte demais. Clara deu um passo para trás, como se percebesse o peso do momento e sorriu. Boa noite, herói, né? Até amanhã. Ela saiu da cozinha, o som dos passos ecoando no corredor. Lucas ficou ali, o pano de prato ainda na mão, o peito apertado por uma mistura de culpa, desejo e algo que ele não conseguia nomear. Ele olhou para a pia, agora vazia, e respirou fundo, tentando apagar da mente a imagem do sorriso dela, do toque dos dedos, do vestido colado ao corpo. Mas enquanto caminhava para o quarto, sabia que aquela noite não seria tranquila. Seus olhos, nem sem querer, seguiram o corredor onde Clara havia desaparecido, e ele fechou a porta do quarto com um suspiro pesado, o coração ainda acelerado. O silêncio da noite parecia amplificar os pensamentos de Lucas, enquanto ele se deitava na cama, o ventilador de teto girando preguiçosamente acima. A imagem de Clara, com seu sorriso provocador e o vestido colado ao corpo, dançava em sua mente como uma chama que se recusava a apagar. Ele virou-se na cama, o lençol amassado sob o corpo, tentando focar no som distante dos grilos lá fora, mas era inútil. Cada detalhe do dia, o toque breve das mãos, o brilho nos olhos dela, a curva suave do pescoço, voltava com uma clareza que o deixava inquieto. Ele fechou os olhos com força, como se isso pudesse apagar o que sentia, mas o calor que subia pelo peito não era só do verão abafado. Na manhã seguinte, o sol já castigava Santa Luzia antes mesmo de o galo cantar. Lucas levantou cedo, o corpo ainda carregado da noite mal dormida. Ele calçou os tênis e saiu para correr, o asfalto quente sob os pés, o ar seco queimando os pulmões. Correr sempre o ajudava a organizar os pensamentos, mas hoje cada passo parecia ecoar o nome dela. Quando voltou, suado e ofegante, a casa já estava viva com os sons do dia. O cheiro de café fresco vinha da cozinha, misturado com o aroma doce de pão assando. Ele parou na varanda, enxugando o rosto, e viu Clara através da janela, movendo-se com leveza enquanto arrumava a mesa do café da manhã. Ela usava um vestido diferente hoje, amarelo claro, com mangas curtas que deixavam os braços à mostra. A barriga arredondada parecia ainda mais evidente sob o tecido leve, mas havia uma elegância natural no jeito como ela se movia, como se a gravidez fosse apenas um detalhe. Lucas hesitou antes de entrar, o coração batendo mais rápido do que deveria após a corrida. Ele respirou fundo e abriu a porta, o som dos tênis contra o piso anunciando sua chegada. Bom dia, corredor? Clara virou-se, um sorriso iluminando o rosto. Tá tentando bater algum recorde ou só fugindo do calor? Lucas riu, o som saindo mais nervoso do que pretendia. Um pouco dos dois, acho. E você, já tá de pé fazendo café? Não cansa nunca? Com esse pequeno aqui me chutando a noite toda, dormir é luxo. Ela tocou a barriga, os dedos deslizando pelo tecido com uma ternura que fez Lucas desviar o olhar, envergonhado por notar tanto. Vai tomar um banho, que o café tá quase pronto. E não demora, hein? Ele assentiu,
subindo as escadas com a sensação de que os olhos dela o seguiam. No chuveiro, a água fria escorreu pelo corpo, mas não apagou o calor que parecia vir de dentro. Ele se vestiu rapidamente, uma camiseta cinza e um short, e desceu para a cozinha, onde Clara já servia o café. Marcelo havia saído cedo, como de costume, e o pai de Lucas estava no quintal, cuidando das plantas. A casa parecia pertencer só aos dois, e o silêncio entre eles era ao mesmo tempo confortável e carregado. Você gosta de pão com manteiga ou prefere geleia? Clara perguntou, empurrando um prato na direção dele. Seus dedos roçaram a borda da mesa, e Lucas não pôde evitar notar as unhas curtas, pintadas de um rosa suave. Geleia, acho, mas qualquer coisa tá bom. Você capricha demais. Ele pegou um pão, tentando manter a conversa leve, mas seus olhos traíam o esforço, vagando pelo rosto dela, pelos lábios cheios que se curvavam num meio sorriso. Capricho é meu nome do meio. Ela piscou, sentando-se à mesa com uma xícara de café. O movimento fez o vestido subir um pouco, revelando a pele clara das coxas. E Lucas engoliu em seco, focando no pão como se fosse a coisa mais interessante do mundo. E aí, como tá a faculdade? Tá animado para se formar? Ele deu de ombros, aliviado por mudar de assunto. Tá indo. É corrido, mas já vejo a linha de chegada. E você? Como tá se sentindo com tudo isso? Ele apontou vagamente para a barriga dela e tentando soar casual. Clara riu, um som cristalino que encheu a cozinha. Às vezes parece que vou explodir, mas fora isso, tá tudo bem. Só sinto ele mexendo o tempo todo, como se quisesse sair correndo igual você. Ela fez uma pausa, o olhar suavizando. É estranho, sabe? Marcelo tá sempre tão ocupado e aí eu fico aqui tentando me acostumar com esta casa, com a ideia de ser mãe. Havia um traço de vulnerabilidade na voz dela, algo que fez Lucas querer estender a mão e tocar a dela, mas ele se conteve, apertando a xícara com mais força. Você vai ser uma mãe incrível. Dá pra ver só pelo jeito que você cuida de tudo. Ela sorriu, mas o olhar era distante, como se pensasse em algo que não dizia. Obrigada, Lucas. Você é doce, sabia? O café terminou em silêncio, mas o ar entre eles parecia vibrar com algo não dito. Lucas se levantou para lavar a louça, e Clara o seguiu, insistindo em ajudar. Eles ficaram lado a lado na pia, os ombros quase se tocando. O som da água caindo misturava-se ao canto dos pássaros lá fora, e Lucas sentia cada movimento dela como uma presença física, quase palpável. Quando Clara passou um prato para ele, seus dedos se roçaram, e dessa vez ela não afastou a mão imediatamente. O toque durou um segundo a mais, e Lucas sentiu o pulso acelerar, o calor subindo pelo pescoço. Você tá ficando especialista em lavar louça, ela brincou, quebrando o momento. Mas havia algo no tom dela, uma provocação sutil que fez Lucas rir, meio desajeitado. É, quem sabe eu troco a engenharia por isso. Ele secou as mãos, virando-se para encará-la. Clara estava tão perto que ele podia ver as sardas suaves no nariz dela, o brilho úmido dos lábios. Por um instante, nenhum dos dois se moveu, como se o mundo tivesse parado. O dia seguiu com pequenas tarefas domésticas. Lucas ajudava Clara a organizar o quartinho do bebê, carregando caixas de roupas e brinquedos. Cada interação era pontuada por olhares furtivos, risadas que duravam um pouco demais, toques que pareciam acidentais, mas carregavam intenção. Quando Clara se abaixava para pegar algo, o vestido subia, e Lucas desviava o olhar, o rosto quente. Ele sabia que estava pisando em terreno perigoso, mas era como se uma força invisível o puxasse para ela. No fim da tarde, o calor parecia ainda mais opressivo. Lucas estava no quintal, regando as plantas, quando Clara apareceu, segurando uma jarra de suco de laranja. Tá virando jardineiro agora? Ela se aproximou, o vestido balançando com a brisa leve que finalmente soprava. Só tentando manter isso aqui vivo. Ele apontou para as roseiras, mas seus olhos estavam nela. Clara entregou um copo de suco, e quando ele pegou, seus dedos se tocaram novamente. Dessa vez, ela olhou diretamente nos olhos dele, o sorriso suavizando-se em algo mais sério, quase íntimo.
Você é bom em cuidar das coisas, Lucas. A voz dela era baixa, quase um sussurro, e por um momento o quintal pareceu sumir, deixando apenas os dois ali, sob o sol poente. Ele abriu a boca para responder, mas o som de um carro estacionando quebrou o encanto. Era o pai de Lucas, voltando do mercado. Clara se afastou rapidamente, voltando para dentro como se nada tivesse acontecido. Lucas ficou parado, o copo frio na mão, o coração disparado. Ele tomou um gole do suco, tentando se convencer de que era só o calor o deixando assim. A noite caiu, trazendo um alívio relativo à temperatura. Após o jantar, um ensopado que Clara preparou, com um cuidado que parecia transformar cada prato em uma obra de arte. Marcelo e o pai de Lucas foram para a sala assistir ao jogo na TV. Lucas, sem vontade de se juntar a eles, ofereceu-se para ajudar Clara a limpar a cozinha. Ela aceitou, e logo estavam novamente na pia, o espaço pequeno forçando-os a ficarem próximos. O som da televisão abafava suas vozes, criando uma bolha de intimidade. "Você não gosta de futebol?" Clara perguntou, esfregando uma panela com mais força do que precisava. "Gosto, mas prefiro ficar aqui." Ele sorriu, e o olhar dela encontrou o dele, uma faísca passando entre os dois. "E você? Não cansa de cozinhar e limpar o dia todo?" "Às vezes, mas é melhor do que ficar sozinha com meus pensamentos." Ela fez uma pausa, os olhos fixos na espuma na pia. "Marcelo tá sempre tão ocupado. Às vezes sinto ele tão longe, mesmo estando tão perto." Lucas sentiu um aperto no peito, uma mistura de empatia e algo mais perigoso. "Você não tá sozinha agora", ele disse, a voz mais grave do que pretendia. Clara levantou o rosto, surpresa, e por um instante o silêncio entre eles foi tão pesado que parecia que o ar podia se partir. Ela desviou comigo o olhar, voltando à panela. "Você é perigoso, sabia? Falando assim, vai fazer alguém acreditar." Ele riu, tentando aliviar a tensão, mas o coração batia descompassado. Eles terminaram a louça em silêncio, os movimentos sincronizados como uma dança que nenhum dos dois admitia estar dançando. Quando Clara enxugou as mãos e se virou para sair, Lucas a seguiu com os olhos, notando o balanço dos quadris, a forma como o vestido abraçava o corpo. Ele sabia que deveria parar de olhar, mas era como se ela tivesse enraizado algo dentro dele, algo que crescia a cada instante. Mais tarde, Lucas estava no quarto, tentando estudar, mas as palavras do livro pareciam borrões. Ele ouviu passos leves no corredor e levantou os olhos, o coração pulando. A porta estava entreaberta, e Clara passou por ali carregando uma pilha de roupas dobradas. Ela parou, como se sentisse o olhar dele, e virou o rosto. "Não vai dormir ainda?" A voz dela era suave, quase provocadora. "Tô tentando estudar, mas tá difícil." Ele sorriu meio sem jeito. "E você não devia estar descansando?" "Logo, logo. Só tô organizando umas coisas." Ela hesitou, como se quisesse dizer mais, mas apenas sorriu. "Boa noite, Lucas." "Boa noite," ele respondeu, mas a voz saiu rouca. Quando ela desapareceu pelo corredor, Lucas deixou o livro de lado e se levantou, caminhando até a janela. O quintal estava escuro, iluminado apenas pelo brilho fraco da lua. Ele respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão dentro de si, mas a imagem de Clara, o sorriso, o toque, a voz, se recusava a sair. Ele encostou a testa no vidro frio da janela, o coração pesado com um desejo que sabia que não podia nomear, mas que já o consumia por dentro. A brisa noturna que entrava pela janela não conseguia apagar o calor que queimava no peito de Lucas. Ele ficou parado, a testa ainda encostada no vidro, os olhos perdidos na escuridão do quintal, onde as sombras das árvores dançavam sob a luz prateada da lua. O desejo que o consumia era como uma correnteza, puxando-o para um lugar que ele sabia ser proibido, mas que parecia cada vez mais inevitável. O som dos passos de Clara ecoava em sua memória, assim como o tom provocador da voz dela ao desejar boa noite. Ele se afastou da janela, o corpo tenso, e jogou-se na cama, determinado a deixar aqueles pensamentos para trás. Mas o sono, quando veio, trouxe sonhos inquietos, cheios de olhares furtivos e toques que nunca aconteciam. O dia seguinte amanheceu com um céu encoberto, as nuvens pesadas prometendo chuva,
mas o calor continuava implacável. Lucas acordou com os músculos rígidos, como se tivesse passado a noite correndo. Ele desceu as escadas, o cheiro de pão fresco e café preenchendo a casa. Na cozinha, Clara estava debruçada sobre o fogão, mexendo algo em uma panela. O vestido de hoje era verde água, com alças finas que deixavam os ombros à mostra, a pele brilhando com um leve véu de suor. Ela virou o rosto ao ouvi-lo entrar, e o sorriso que ofereceu era ao mesmo tempo acolhedor e carregado de algo que fazia o estômago de Lucas dar um nó. Acordou cedo hoje, hein? Poxa, pensei que universitários gostassem de dormir até meio-dia. O tom dela era leve, mas havia uma chispa de provocação nos olhos castanhos. Lucas sorriu, esfregando os olhos para disfarçar o nervosismo. Não quando tem café cheiroso assim me chamando. O que tá fazendo? Cheira bem. Um bolo de milho. Minha avó fazia isso nos dias nublados. Dizia que trazia sorte. Clara apontou para a massa dourada na panela, o movimento fazendo o vestido deslizar um pouco, revelando a curva suave do colo. Lucas desviou o olhar, pegando uma xícara para se ocupar. Eles tomaram o café em silêncio, o som da TV na sala indicando que Marcelo e o pai de Lucas estavam acordados, mas ocupados com o noticiário. Cada vez que Clara se movia, para pegar um prato, para servir mais café, Lucas sentia o ar ficar mais denso, como se a presença dela ocupasse todo o espaço. Ele tentava se concentrar na comida, mas seus olhos traíam, seguindo o contorno dos braços dela, a forma como o cabelo caía sobre o ombro quando ela se inclinava. Era como se cada gesto dela fosse calculado para puxá-lo mais fundo, embora ele soubesse que não era verdade. Depois do café, Clara anunciou que precisava arrumar o armário do quarto do bebê. Tem um monte de coisas que ainda não organizei. Quer me fazer companhia? Prometo não te fazer carregar caixas pesadas hoje. O convite era casual, mas o olhar dela tinha um brilho que sugeria mais do que apenas organização. Lucas hesitou, sabendo que deveria dizer não, mas a palavra saiu antes que pudesse pensar. Claro, por que não? Tô livre mesmo. O quarto do bebê era pequeno, mas aconchegante, com paredes pintadas de um amarelo suave e uma cortina branca que balançava com a brisa. Caixas de roupas e brinquedos estavam empilhadas num canto, e Clara já estava de joelhos, separando bodes minúsculos e fraldas. Lucas se agachou ao lado dela, pegando uma pilha de roupas para dobrar. O espaço era apertado, e os joelhos deles se roçavam a cada movimento. Ele tentava se concentrar nas dobras, mas o perfume suave dela, algo entre lavanda e pele aquecida pelo sol, tornava a tarefa impossível. Olha isso! Dá para acreditar que alguém pode ser tão pequeno. Clara ergueu um par de sapatinhos de crochê, os olhos brilhando de ternura. Ela segurou os sapatos contra o peito, e o movimento fez o vestido abrir um pouco, revelando a pele clara do decote. Lucas engoliu em seco, forçando-se a olhar para as roupas em suas mãos. É difícil de imaginar, mas vai ser legal ter um bebê por aqui. Ele tentou soar natural, mas a voz saiu mais rouca do que gostaria. Clara riu, inclinando-se para pegar outra caixa. O movimento trouxe o rosto dela perigosamente perto do dele, e por um instante Lucas sentiu o calor do hálito dela contra sua bochecha. Você vai ser um tio incrível, sabia? Aposto que vai ensinar ele a correr antes mesmo de andar. Se ele puxar a mãe, vai ser mais teimoso que eu. As palavras saíram antes que Lucas pudesse segurá-las, e o olhar de Clara encontrou o dele, uma mistura de surpresa e algo mais profundo, algo que fez o ar parecer rarefeito. Eles continuaram trabalhando, mas a tensão entre eles crescia como uma tempestade se formando. Quando Clara tentou alcançar uma caixa no alto do armário, ela se desequilibrou, e Lucas instintivamente segurou o braço dela, puxando-a para trás. O corpo dela pressionou-se contra o dele por um segundo, a barriga de arredondada contra seu peito, os olhos dela arregalados de surpresa. Cuidado, ele murmurou, a voz baixa sem soltar o braço dela. Valeu. Clara sussurrou, o rosto tão perto que Lucas podia contar as sardas no nariz dela. Ela não se afastou imediatamente, e o silêncio entre eles era tão pesado que parecia pulsar. Ele sentiu o calor da pele dela sob seus dedos, o ritmo rápido da respiração dela. Por um momento,
Tudo o que Lucas queria era inclinar-se e fechar a distância entre eles, mas o som de passos no corredor quebrou o feitiço. Marcelo apareceu na porta, o rosto neutro, mas os olhos percorrendo o quarto. Tá tudo bem por aqui? Tô indo pro mercado? Precisam de alguma coisa? Clara se afastou rapidamente, ajeitando o vestido. Tá tudo ótimo, só arrumando as coisas do bebê. Pode trazer leite se puder. A voz dela era firme, mas Lucas notou o leve tremor nas mãos dela ao pegar outra caixa. Marcelo assentiu e saiu, mas o momento deixou um gosto amargo no ar. Lucas e Clara continuaram a arrumação, mas agora com mais cuidado, mantendo uma distância segura. Mesmo assim, os olhares continuavam furtivos e carregados, como se cada um estivesse testando os limites do outro. Mais tarde, quando o céu começou a escurecer e as primeiras gotas de chuva tamborilaram no telhado, Clara decidiu fazer um chá. Lucas, sem nada melhor para fazer, ficou na cozinha, sentado à mesa, fingindo ler algo no celular. Ela se movia com graça, pegando ervas do armário, o vestido dançando com cada passo. Quando a chaleira apitou, Clara se virou, segurando duas canecas fumegantes. Quer um? É de erva cidreira, ajuda a relaxar. Ele aceitou, e quando ela entregou a caneca, seus dedos se tocaram, enviando uma onda de calor pelo braço dele. Você sempre faz essas coisas para cuidar dos outros? Lucas perguntou, tentando manter o tom leve. É o que eu sei fazer de melhor. Clara sentou-se à mesa, tão perto que os joelhos deles quase se encostavam sob o tampo. Mas às vezes queria que alguém cuidasse de mim também. As palavras pairaram no ar e Lucas sentiu um aperto no peito. Ele queria dizer algo, qualquer coisa, mas o olhar dela, tão aberto, tão vulnerável, o deixou sem palavras. A chuva lá fora caía mais forte agora, um véu que isolava a casa do resto do mundo. Ele tomou um gole do chá, o sabor amargo contrastando com o doce perfume dela, que parecia impregnado no ar. Você não tá sozinha, ele disse finalmente, a voz quase um sussurro. Quer dizer, a gente tá aqui, né? Clara sorriu, mas havia uma tristeza nos olhos dela. Você é um perigo, Lucas. Sabia disso? Ela repetiu a frase do dia anterior, mas dessa vez o tom era diferente, mais sério, como se reconhecesse algo que ambos tentavam ignorar. Antes que ele pudesse responder, o som da porta da frente abrindo anunciou a volta de Marcelo. Clara se levantou rapidamente, levando as canecas para a pia. Lucas ficou onde estava, o coração batendo descompassado, os olhos fixos na mesa como se pudesse encontrar ali alguma resposta. A noite chegou com a chuva ainda caindo, o ar úmido carregado de eletricidade. Após o jantar, Marcelo e o pai de Lucas foram para a varanda, conversando sobre o trabalho. Clara, alegando cansaço, disse que ia arrumar algumas coisas no quarto. Lucas, sem saber por que, decidiu segui-la. Ele bateu de leve na porta entreaberta do quarto de hóspedes, onde ela organizava roupas num cesto. Precisa de ajuda? Ele entrou sem esperar resposta, o coração na garganta. Clara levantou o rosto, surpresa, mas não pediu que ele saísse. Você não desiste, né? Ela riu, mas o som era nervoso, os olhos brilhando sob a luz fraca da lâmpada. Eles começaram a dobrar roupas juntos, o silêncio preenchido apenas pelo som da chuva. O quarto parecia menor à noite, as paredes fechando-se ao redor deles. Quando Clara esticou o braço para pegar uma peça, o corpo dela roçou no dele, e Lucas sentiu o mundo parar. Ele segurou o pulso dela, suavemente, sem pensar. Clara. O nome saiu como um sussurro, carregado de tudo no que ele não ousava dizer. Ela olhou para ele, os olhos arregalados, a respiração acelerada. Por um segundo, parecia que ela ia recuar, mas então, como se uma barreira invisível tivesse se rompido, ela se inclinou, e seus lábios encontraram os dele. O beijo foi rápido, impulsivo, uma explosão de calor que os pegou desprevenidos. Eles se afastaram quase imediatamente, os rostos a centímetros de distância, o choque estampado nos olhos. Não podemos, Clara murmurou, mas a voz tremia, e ela não se moveu. Lucas abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Ele ainda segurava o pulso dela, o polegar roçando a pele macia,
e o mundo parecia girar ao redor daquele ponto de contato. A chuva caía mais forte lá fora, abafando o som dos próprios corações, e Clara, com um suspiro trêmulo, deu um passo para trás, rompendo o encanto. Ela pegou o cesto de roupas e saiu do quarto, deixando Lucas parado, o gosto do beijo ainda queimando nos lábios, o corpo inteiro vibrando com uma mistura de êxtase e culpa. Ele fechou os olhos, as mãos tremendo, e encostou-se na parede, tentando entender o que acabara de acontecer. A parede contra as costas de Lucas parecia a única coisa sólida no mundo, enquanto ele tentava processar o que acabara de acontecer. O gosto do beijo de Clara ainda pulsava em seus lábios, quente e doce, como uma promessa que ele não sabia se queria cumprir ou apagar. A chuva continuava a cair lá fora, um rugido constante que abafava o som do próprio coração disparado. Ele passou as mãos pelo rosto, os dedos trêmulos, e respirou fundo, tentando se convencer de que aquilo fora um erro, um lapso que nunca mais se repetiria. Mas no fundo, uma parte dele sabia que a linha havia sido cruzada, e voltar atrás parecia tão impossível quanto parar de respirar. A manhã seguinte trouxe um céu limpo, o sol brilhando com uma intensidade que parecia zombar da confusão dentro de Lucas. Ele desceu as escadas com cuidado, como se cada passo pudesse detonar algo frágil. Na cozinha, Clara já estava lá, mexendo uma panela de mingau, o cabelo preso num rabo de cavalo frouxo que deixava a nuca exposta. Ela usava um vestido rosa claro, de tecido fino, que parecia flutuar ao redor do corpo, destacando a curva suave dos ombros e a barriga arredondada. Quando ouviu os passos dele, ela virou o rosto e por um instante seus olhos se encontraram, carregados de uma tensão que nenhum dos dois ousava nomear. "Bom dia", ela disse, a voz firme, mas com um leve tremor que traía o esforço para soar normal. "O mingau tá quase pronto. Quer um pouco?" Lucas assentiu, pegando uma tigela para se ocupar. "Claro, cheira bem." Ele evitou olhar diretamente para ela, focando na mesa, mas o silêncio entre eles era como uma corda esticada, pronta para romper a qualquer momento. Marcelo entrou na cozinha logo depois, o rosto cansado, mas sorridente. "Tô saindo pro canteiro de obras. Volto só à noite, tá? Qualquer coisa me liga." Ele deu um beijo rápido na testa de Clara, e Lucas sentiu um aperto no peito, uma mistura de culpa e algo mais sombrio que não queria reconhecer. Quando Marcelo saiu, a casa pareceu encolher, deixando apenas Lucas e Clara, o som do mingau borbulhando como único testemunha. Eles comeram em silêncio, o tilintar das colheres contra as tigelas pontuando o vazio. Lucas queria dizer algo, qualquer coisa para quebrar a barreira que o beijo da noite anterior havia erguido, mas as palavras pareciam presas na garganta. Clara, por sua vez, mantinha os olhos baixos, os lábios apertados como se lutasse contra seus próprios pensamentos. Quando terminaram, ela se levantou para lavar as tigelas e Lucas, sem pensar, seguiu até a pia. "Eu lavo", ele ofereceu, a voz mais baixa do que pretendia. Ele ficou ao lado dela, tão perto que podia sentir o calor do corpo dela, o leve aroma de sabonete que parecia envolvê-lo. Clara hesitou, mas entregou uma tigela, os dedos roçando os dele num toque que enviou um choque pelo corpo de Lucas. "Você não precisa fazer isso", ela murmurou sem olhar para ele. "Quero ajudar." Ele começou a esfregar a tigela, mas seus olhos estavam nela, na forma como o vestido se ajustava ao corpo, na pele macia do braço que trabalhava ao lado do dele. O silêncio voltou, pesado, carregado de tudo que não diziam. Quando terminaram, Clara enxugou as mãos num pano e virou-se para ele, o rosto tão próximo que Lucas podia ver as linhas suaves ao redor dos olhos dela, o brilho úmido dos lábios. "Lucas, sobre ontem." Ela parou, mordendo o lábio, como se procurasse as palavras certas. "Não podemos deixar isso acontecer de novo. Foi um erro." Ele assentiu, mas as palavras dela pareciam ecoar em um vazio dentro dele. "Eu sei", ele disse, mas a voz saiu fraca, sem convicção. Ele queria acreditar que podia parar, mas o desejo que crescia dentro dele era como uma chama que só aumentava com a proximidade dela. O dia seguiu com uma rotina forçada. Clara decidiu limpar a varanda, varrendo as folhas que a chuva da noite anterior havia espalhado. Lucas, sem saber como se manter afastado,
ofereceu-se para ajudar. Eles trabalharam lado a lado, o som da vassoura contra o chão misturando-se ao canto dos pássaros. Cada vez que Clara se abaixava para pegar algo, o vestido subia um pouco, revelando a pele clara das coxas. E Lucas precisava desviar o olhar, o coração batendo descompassado. Ele sabia que deveria ir embora, inventar uma desculpa, mas era como se o corpo dela exercesse uma gravidade que o mantinha preso. Você já pensou no nome do bebê? Ele perguntou, tentando puxar conversa, qualquer coisa para afastar os pensamentos que o atormentavam. Clara sorriu, parando para descansar a vassoura contra a parede. Ainda não. Marcelo quer algo tradicional, tipo João ou Maria. Mas eu gosto de nomes diferentes. Quem sabe algo como Luna ou Theo? Ela olhou para ele, os olhos brilhando com uma ternura que o fez querer se aproximar ainda mais. Luna é bonito, ele disse, e o sorriso dela cresceu, iluminando o rosto de uma forma que o deixou sem ar. Eles continuaram a limpeza, mas a tensão entre eles era palpável, como o ar antes de uma tempestade. Quando Clara tentou alcançar uma teia de aranha no canto da varanda, ela se desequilibrou, e Lucas, por reflexo, segurou-a pela cintura. O toque foi elétrico, o corpo dela quente sob suas mãos, e por um momento eles ficaram parados, os olhos travados. Cuidado, ele sussurrou, a voz rouca, sem soltá-la. Clara respirou fundo, os lábios entreabertos, mas antes que qualquer um pudesse dizer algo, o som de um carro estacionando os fez se afastar rapidamente. Era o pai de Lucas, voltando de uma rápida ida à cidade. Clara ajeitou o vestido, o rosto corado, e voltou a varrer como se nada tivesse acontecido. Lucas pegou um balde para se ocupar, o corpo ainda vibrando com o toque. A tarde trouxe uma tarefa nova: organizar a lavanderia, onde Clara queria arrumar as roupas do bebê que haviam sido lavadas. Lucas, incapaz de se manter afastado, juntou-se a ela. O espaço era pequeno, com uma máquina de lavar antiga e prateleiras cheias de sabão e amaciante. O cheiro de roupa limpa enchia o ar, misturado com o perfume suave de Clara, que parecia impregnar tudo. Eles dobravam bodes e fraldas, os braços se roçando a cada movimento, e cada toque era como uma faísca, reacendendo algo que ambos haviam jurado apagar. Você é bom nisso, Clara disse, erguendo um bode minúsculo, os olhos brilhando com uma mistura de diversão e algo mais perigoso. Quem diria que um engenheiro ia ter jeito para dobrar roupa de bebê? Lucas riu, tentando aliviar a tensão. É só prática. E você parece que nasceu para cuidar de tudo. Marcelo tem sorte. O sorriso dela vacilou, e por um momento ela ficou em silêncio, os olhos fixos na roupa em suas mãos. Às vezes não parece assim, ela murmurou quase para si mesma. Ele tá sempre tão focado no trabalho. Às vezes sinto que sou só um detalhe na vida dele. As palavras atingiram Lucas como um soco, e ele sentiu uma vontade quase irresistível de tocar a mão dela, de dizer que ela era mais do que um detalhe, que ele a via de uma forma que Marcelo talvez nunca visse. Mas ele se conteve, apertando o pano que segurava com mais força. Você é mais do que isso, ele disse, a voz baixa, os olhos encontrando os dela. Clara levantou o rosto, surpresa, e por um instante o mundo pareceu parar. O som da máquina de lavar que girava ao fundo era o único ruído, mas mesmo ele parecia distante. Ela abriu a boca para responder, mas antes que pudesse, a porta da lavanderia se abriu, e o pai de Lucas apareceu, segurando uma sacola de compras. Clara, trouxe o leite que você pediu. Deixei na cozinha, ele disse, sem notar a tensão no ar. Lucas, vem me ajudar a descarregar o resto? Lucas assentiu, aliviado e frustrado ao mesmo tempo. Ele seguiu o pai, mas não antes de lançar um último olhar para Clara, que permanecia parada, os olhos baixos, as mãos apertando o bode como se fosse uma âncora. A noite chegou com uma brisa fresca, um alívio após o calor do dia. Após o jantar, Marcelo e o pai de Lucas foram para a sala, discutindo sobre política enquanto a TV murmurava ao fundo. Clara, alegando que precisava verificar algo na lavanderia, desapareceu pelo corredor. Lucas, incapaz de resistir, inventou uma desculpa sobre precisar de um pano e a seguiu. A lavanderia estava escura, iluminada apenas pela luz fraca que vinha da cozinha.
Clara estava lá dobrando roupas, o rosto iluminado pela penumbra, os traços suavizados pela luz. Não cansa de trabalhar? Lucas perguntou, parando na porta, o coração na garganta. Clara virou-se, os olhos brilhando com algo que ele não conseguia decifrar. Às vezes é melhor se ocupar do que pensar demais. Ela fez uma pausa, o olhar fixo nele. E você, por que tá aqui? Ele deu um passo à frente, a distância entre eles diminuindo. Não sei, ele admitiu, a voz quase um sussurro. Mas não consigo ficar longe. As palavras espairaram no ar. E antes que qualquer um pudesse recuar, Clara deu um passo em direção a ele. O espaço entre eles desapareceu. E quando os lábios dela encontraram os dele, foi como se o mundo inteiro se dissolvesse. O beijo era diferente do anterior, mais profundo, mais desesperado. Uma entrega total que nenhum dos dois podia mais negar. As mãos de Lucas encontraram a cintura dela, puxando-a para si. O calor do corpo dela contra o dele como uma chama que consumia tudo. Ela segurou o rosto dele, os dedos trêmulos, e por um momento nada mais existiu. Nem a casa, nem Marcelo, nem o peso da culpa. Eles se afastaram, ofegantes, os olhos travados. Não podemos, Clara sussurrou. Mas suas mãos ainda estavam no rosto dele, contradizendo as palavras. Lucas não respondeu. Ele apenas a puxou de novo, os lábios encontrando os dela numa urgência que apagava qualquer pensamento racional. Eles se moveram para o canto da lavanderia, onde as sombras os escondiam, os corpos pressionados contra a parede. O som da máquina de lavar abafava os suspiros, e por aqueles minutos roubados, eles se permitiram esquecer o mundo. Quando finalmente se separaram, o rosto de Clara estava corado, os olhos brilhando com uma mistura de êxtase e medo. Ela ajeitou o vestido, as mãos trêmulas, e sem dizer uma palavra saiu da lavanderia, deixando Lucas sozinho, o corpo ainda vibrando com o que acabara de acontecer, o coração pesado com a certeza de que não havia mais volta. Ele encostou a cabeça na parede, o som da máquina ecoando como um lembrete do risco que agora corriam, o desejo e a culpa travando uma batalha dentro dele. O eco da máquina de lavar ainda ressoava nos ouvidos de Lucas enquanto ele permanecia encostado na parede da lavanderia, o peito subindo e descendo com respirações pesadas. A culpa de desejo e o desejo travavam uma guerra silenciosa dentro dele, cada batida do coração parecendo acusá-lo do que acabara de fazer. O calor do corpo de Clara ainda parecia impregnado em suas mãos, o sabor dos lábios dela uma lembrança que queimava. Ele fechou os olhos, tentando apagar a imagem dela, o rosto corado, os olhos brilhando com uma mistura de paixão e medo. Mas era como tentar apagar o sol. A porta da lavanderia ainda balançava levemente, marcando a saída apressada de Clara, e Lucas sabia que o que haviam compartilhado naquela noite não era apenas um momento roubado, mas uma escolha que mudaria tudo. A manhã seguinte chegou com um céu cinzento, o ar úmido prometendo mais chuva. Lucas desceu as escadas com o corpo pesado, como se carregasse o peso da noite anterior nos ombros. Na cozinha, Clara estava de costas, cortando frutas para o café da manhã. O vestido de hoje era azul escuro, mais solto, mas ainda incapaz de esconder a graça natural dos movimentos dela. Ela não virou quando ele entrou, mas o leve enrijecer dos ombros dela indicava que sabia que ele estava ali. O silêncio entre eles era denso, carregado de tudo o que não ousavam dizer. Bom dia, Lucas murmurou, a voz rouca, pegando uma xícara para disfarçar o desconforto. Ele ficou do outro lado da mesa, mantendo uma distância que parecia artificial após o que haviam compartilhado. Bom dia, Clara respondeu, sem levantar os olhos, a faca movendo-se com precisão quase mecânica. O café tá pronto. Marcelo já saiu. Disse que volta só no fim de semana. A menção a Marcelo fez Lucas sentir um aperto no estômago, como se a realidade tivesse dado um soco. Ele assentiu, servindo-se de café, mas o líquido quente não conseguia apagar o frio que se instalava dentro dele. Eles comeram em silêncio, o som dos talheres contra os pratos pontuando a tensão. Cada vez que Clara movia a mão para pegar algo, Lucas notava o tremor quase imperceptível nos dedos dela, e isso só aumentava a culpa que o consumia. O dia seguiu com uma rotina forçada, como se ambos tentassem fingir que nada havia mudado quando na verdade havia mudado.
Clara decidiu organizar o quintal, arrancando ervas daninhas que haviam crescido com as chuvas recentes. Lucas, incapaz de se manter afastado, juntou-se a ela, alegando que precisava de ar fresco. O quintal, com suas árvores frutíferas e canteiros de flores, parecia um refúgio, mas também uma armadilha, isolando-os do resto do mundo. Eles trabalhavam em silêncio, o som das folhas sendo arrancadas misturando-se ao canto distante de um sabiá. Cada vez que Clara se inclinava, o vestido subia um pouco, e Lucas precisava desviar o olhar, o coração acelerando com memórias que ele tentava enterrar. "Você já pensou em como vai ser quando o bebê chegar?" Ele perguntou, quebrando o silêncio, a voz mais alta do que pretendia. Era uma tentativa de ancorar a conversa em algo seguro, algo que não os levasse de volta à lavanderia. Clara parou, uma mecha de cabelo caindo sobre o rosto. "Penso nisso o tempo todo", ela disse, a voz suave, mas carregada de uma emoção que ele não conseguia decifrar. "Vai ser um recomeço, sabe? Mas também me assusta. E se eu não for boa o suficiente?" "Você vai ser incrível", Lucas disse, as palavras saindo com uma convicção que o surpreendeu. Ele queria estender a mão, tocar o ombro dela, mas se conteve, apertando a terra entre os dedos. "Você já cuida de tudo com tanto carinho. O bebê vai ter sorte de ter você." Clara sorriu, mas o olhar dela era distante, como se carregasse um peso que não compartilhava. "Obrigada, Lucas. Você sempre sabe o que dizer." Ela voltou ao trabalho, mas o momento deixou uma marca, uma conexão que ambos sentiam, mas temiam explorar. A tarde trouxe a volta do pai de Lucas, que passou o dia na cidade resolvendo assuntos do trabalho. Ele chegou carregando sacolas de compras, o rosto animado, alheio à tempestade silenciosa que pairava entre Lucas e Clara. "Clara, trouxe aquelas coisas para o bebê que você pediu", ele disse, colocando as sacolas na cozinha. "Lucas, me ajuda a guardar isso?" Lucas seguiu o pai, grato pela distração, mas seus olhos traíam, seguindo Clara enquanto ela se movia pela casa. Cada gesto dela, a forma como arrumava as compras, o jeito como passava a mão pela barriga, parecia puxá-lo de volta para a noite anterior, para o calor dos corpos pressionados contra a parede. Ele tentou se concentrar nas tarefas, mas era como se ela estivesse em cada canto da casa, uma presença que ele não conseguia ignorar. A noite caiu com uma chuva leve, o som das gotas contra o telhado criando uma melodia hipnótica. Após o jantar, o pai de Lucas foi para a sala, mergulhado em um livro, enquanto Clara anunciou que precisava verificar o quartinho do bebê. Lucas, sem saber porquê, sentiu o impulso de segui-la. Ele bateu de leve na porta do quarto, o coração na garganta, e entrou quando ela murmurou "pode entrar." Clara estava sentada no chão, cercada de caixas abertas, segurando um móbile de estrelas que girava lentamente. A luz fraca da lâmpada iluminava o rosto dela, destacando as linhas suaves dos lábios, o brilho dos olhos. "Tô tentando montar isso", ela disse, a voz baixa como se temesse quebrar algo. "Mas acho que não sou muito boa com essas coisas." Lucas se agachou ao lado dela, pegando o móbile. "Deixa eu te ajudar." Eles trabalharam juntos, os dedos roçando ocasionalmente, cada toque reacendendo a chama que ambos tentavam apagar. O silêncio era pesado, carregado de todo mundo que não diziam, e Lucas sentia o desejo crescer, uma força que parecia maior do que ele. "Lucas", Clara disse de repente, a voz quase um sussurro. Ela levantou os olhos, e havia algo neles, uma vulnerabilidade, um medo que o fez parar. "O que a gente está fazendo? Isso não está certo." Ele engoliu em seco, o mobile ainda nas mãos. "Eu sei", ele murmurou, mas as palavras soavam vazias, como se não acreditasse nelas. "Mas quando tô perto de você, é como se nada mais importasse." Clara fechou os olhos, um suspiro trêmulo escapando dos lábios. "Você não entende o quanto isso é perigoso. Marcelo, ele não merece isso, e eu não sou essa pessoa." As palavras dela doeram, mas também acenderam algo em Lucas. Uma mistura de culpa e determinação. Ele queria prometer que pararia, que respeitaria os limites, mas a proximidade dela, o calor do corpo dela tão perto, tornava qualquer promessa impossível. Antes que pudesse responder, o som de passos no corredor os fez congelar.
Era o pai de Lucas, chamando Clara para mostrar algo na sala. Ela se levantou rapidamente, ajeitando o vestido, o rosto corado. Já vou, ela respondeu, a voz firme, mas os olhos ainda fixos em Lucas por um segundo a mais. Quando ela saiu, Lucas ficou ali, o mobile nas mãos, o coração batendo como se quisesse escapar do peito. Os dias seguintes foram uma dança de evitar e buscar, um jogo perigoso que nenhum dos dois sabia como parar. Marcelo voltou no fim de semana, o rosto cansado, mas cheio de tóis de histórias do trabalho. Ele abraçava a Clara com um carinho que fazia Lucas sentir o chão afundar sob os pés, mas também notava os olhares dela, furtivos, que encontravam os dele quando ninguém estava olhando. Cada toque acidental, um roçar de mãos ao passar um prato, um esbarrão no corredor, era como uma faísca, reacendendo o fogo que ambos juravam apagar. Uma tarde, enquanto Marcelo e o pai de Lucas estavam fora, Clara decidiu lavar as cortinas do quarto do bebê. Lucas, incapaz de resistir, ofereceu-se para ajudar. Eles trabalhavam na área de serviço, o sol filtrando-se pelas janelas, iluminando o rosto dela enquanto ela esfregava o tecido. O vestido, molhado em alguns pontos, grudava-se ao corpo, destacando as curvas que a gravidez tornava ainda mais pronunciadas. Lucas tentava se concentrar na tarefa, mas seus olhos traíam, seguindo o contorno do corpo dela, o brilho da pele úmida. Você tá me olhando demais, Clara disse de repente, sem levantar os olhos, um meio sorriso nos lábios. Lucas corou, pegou no flagra. Desculpa, é que você tá fazendo isso com tanto capricho. É difícil não notar. Ela riu, o som leve, mas carregado de algo mais. Você é um perigo, Lucas. Sempre com essas respostas prontas. Ela jogou um pano molhado na direção dele, brincalhona, e o gesto quebrou a tensão, mas apenas por um momento. Quando terminaram, eles penduraram as cortinas no varal do quintal, o sol poente tingindo tudo de dourado. Clara esticou o braço para ajustar uma cortina e o movimento fez o vestido subir, revelando a pele clara da coxa. Lucas, sem pensar, segurou a mão dela, puxando-a suavemente para si. Clara, ele murmurou, a voz carregada de todo mundo que não dizia. Ela olhou para ele, os olhos brilhando com uma mistura de desejo e medo. Lucas, para! Ela sussurrou, mas não afastou a mão. Eles ficaram ali, parados, o mundo ao redor desaparecendo, até que o som de um carro estacionando os fez se separar. Era Marcelo, voltando mais cedo do que o esperado. Clara correu para dentro, o rosto corado, enquanto Lucas ficou no quintal, o coração disparado. Marcelo entrou, o olhar percorrendo a casa, e algo na expressão dele fez Lucas sentir um frio na espinha. Cadê a Clara? Marcelo perguntou, a voz calma, mas com um tom que Lucas não reconheceu. Na cozinha, acho. Lucas respondeu, tentando soar casual, mas sentindo o peso do olhar de Marcelo. Naquela noite, durante o jantar, Marcelo estava mais quieto do que o normal, os olhos passando de Clara para Lucas com uma frequência que não escapava a ninguém. Você tá ajudando muito a Clara, né, Lucas? Ele disse, cortando o frango com uma precisão quase cirúrgica. É bom ter alguém por aqui, já que eu fico tanto tempo fora. Lucas engoliu em seco, o garfo parado no ar. É, só tentando ser útil. Ele tentou sorrir, mas o olhar de Marcelo era como uma lâmina, cortando qualquer tentativa de leveza. Clara interveio, a voz firme. Ele tem sido ótimo, Marcelo. Não sei o que eu faria sem ele. Ela sorriu, mas o tremor na mão dela ao pegar o copo traía o nervosismo. Marcelo assentiu, mas o silêncio que se seguiu era pesado, como se cada um na mesa soubesse que algo estava errado, mas ninguém ousasse nomear. Após o jantar, Marcelo puxou Clara para uma conversa na varanda, e Lucas, incapaz de ouvir o que diziam, ficou na sala, o coração apertado. Ele tentou se concentrar na TV, mas cada risada forçada de Clara, cada pausa na voz de Marcelo, parecia amplificar a culpa que o consumia. Mais tarde, quando a casa estava silenciosa, Lucas estava no quarto, tentando estudar, mas as palavras do livro eram apenas borrões. Ele ouviu passos leves no corredor e levantou os olhos, o coração pulando. Era Clara. O som dos passos de Clara no corredor ecoava como um tambor no peito de Lucas.
cada passo amplificando a tensão que o mantinha preso ao chão. Ele estava sentado na cama, o livro de engenharia esquecido ao lado, as mãos apertando os joelhos enquanto tentava decifrar o que aqueles passos significavam. A porta do quarto permanecia entreaberta, uma fresta que parecia convidar e ao mesmo tempo advertir. A casa estava imersa no silêncio da noite, exceto pelo murmúrio distante da televisão na sala, onde o pai de Lucas provavelmente já cochilava. Marcelo, após a conversa tensa com Clara na varanda, havia se retirado para o quarto, deixando o ar carregado de perguntas não respondidas. Lucas levantou os olhos, o coração disparado, quando a sombra de Clara passou pela fresta da porta, hesitante, como se ela própria não soubesse o que buscava. Ele se levantou, os pés movendo-se quase por vontade própria, e abriu a porta com cuidado. Clara estava no corredor, segurando um copo d'água, o rosto iluminado pela luz fraca do abajur. O vestido azul escuro, agora levemente amassado, abraçava o corpo dela de uma forma que parecia desafiar a gravidade, destacando a curva da barriga e a suavidade dos ombros. Ela virou o rosto ao ouvi-lo, os olhos arregalados, uma mistura de surpresa e algo mais profundo, como se tivesse sido pega em um pensamento proibido. Não conseguia dormir? A voz dela era um sussurro quase engolida pelo silêncio da casa. Ela segurava o copo com força, os dedos brancos de tanta pressão. Lucas negou com a cabeça, dando um passo à frente, a distância entre eles diminuindo perigosamente. Não. E você? Tá tudo bem? Ele sabia que a pergunta era mais do que uma cortesia, carregada de tudo o que haviam compartilhado e do peso do que Marcelo poderia ter dito na varanda. Clara hesitou, os lábios entreabertos como se procurasse uma resposta que não atraísse. Tá complicado, ela murmurou, os olhos baixando para o copo. Marcelo tá desconfiado, Lucas. Ele não disse nada direto, mas eu sinto. Ele me perguntou por que você tá sempre tão perto. As palavras foram como um golpe, e Lucas sentiu o chão tremer sob os pés. Ele queria dizer que podiam parar, que respeitariam os limites, mas a proximidade dela, o brilho úmido dos olhos, tornava qualquer promessa vazia. O que você disse para ele? A voz dele saiu rouca, quase um sussurro. Que você só tá ajudando, que é normal. Clara levantou os olhos, e havia uma tempestade neles. Uma luta entre o que sentia e o que sabia ser certo. Mas não é normal, é? O que a gente tá fazendo não é certo. Lucas deu outro passo, agora tão perto que podia sentir o calor do corpo dela, o leve tremor na respiração. Eu sei, ele disse, a voz carregada de uma honestidade crua. Mas quando tô com você, é como se o resto do mundo sumisse. Não consigo parar de pensar em você, Clara. Ela fechou os olhos, um suspiro escapando como se doesse. Você não entende o quanto isso me assusta. Ela sussurrou. Eu sou casada, Lucas. Vou ser mãe. Não posso. Não podemos jogar tudo isso fora por isso. As palavras cortaram, mas também acenderam algo em Lucas. Uma determinação desesperada de não a perder, mesmo sabendo que ela nunca fora dele. Ele estendeu a mão, os dedos roçando o braço dela, e o toque foi como uma faísca, reacendendo tudo o que haviam tentado apagar. Então por que você tá aqui no meio da noite, parada na minha porta? A pergunta saiu mais afiada do que ele pretendia, mas era a verdade que ambos evitavam. Clara abriu os olhos, e por um instante o mundo pareceu parar. Ela não respondeu com palavras. Em vez disso, deu um passo à frente, o copo d'água esquecido na mesinha do corredor, e seus lábios encontraram os dele num beijo que era ao mesmo tempo despedida e rendição. Foi breve, mas intenso. Um último suspiro de algo que ambos sabiam que precisava acabar. Quando se afastaram, os olhos dela estavam marejados, as mãos trêmulas ao tocar o rosto dele uma última vez. Não podemos mais, Lucas, ela disse, a voz quebrada. Por favor, me ajuda a fazer a coisa certa. Ele assentiu, o peito apertado, incapaz de falar. Clara virou-se e desapareceu pelo corredor, o som dos passos dela ecoando como um adeus. Lucas ficou parado, o gosto do beijo ainda nos lábios, o corpo vibrando com uma mistura de perda e resolução. Ele voltou para o quarto, fechando a porta com cuidado,
e sentou-se na cama, o olhar perdido na escuridão. Pela primeira vez, ele entendeu que o amor às vezes significava deixar ir. Os dias seguintes foram uma tentativa de reconstruir o que havia sido quebrado. Clara mergulhou nos preparativos para a chegada do bebê, organizando o quartinho com uma dedicação quase obsessiva. Lucas, por sua vez, voltou a se dedicar aos estudos, passando longas horas na biblioteca da cidade, onde o silêncio o ajudava a manter os pensamentos sob controle. Eles ainda se viam na casa, mas os encontros eram breves, os olhares cuidadosamente evitados, as palavras reduzidas ao essencial. Cada interação era um lembrete do que haviam compartilhado e do que haviam escolhido abandonar. Marcelo, agora mais presente, parecia alheio às mudanças sutis, mas seus olhos ainda pairavam sobre Lucas com uma cautela que não passava despercebida. Ele falava com Clara, com um carinho renovado, como se tentasse recuperar algo que sentia estar escapando. Lucas observava de longe, o coração apertado, mas também aliviado por ver Clara sorrindo, mesmo que o sorriso não fosse para ele. Uma manhã, enquanto Lucas regava as plantas no quintal, Clara apareceu, segurando uma caixa de roupas de bebê. O vestido de hoje era branco, leve como uma nuvem, e o cabelo solto caía sobre os ombros, brilhando ao sol. "Você pode me ajudar a levar isso para o quartinho?" ela perguntou, a voz firme, mas com um traço de suavidade que ele não ouvia há dias. Ele assentiu, pegando a caixa, os dedos evitando qualquer toque. Eles subiram as escadas em silêncio, o som dos pássaros lá fora preenchendo o vazio. No quartinho, Clara começou a organizar as roupas, e Lucas a ajudou mantendo uma distância respeitosa. Quando terminaram, ela se virou para ele, os olhos claros sob a luz que entrava pela janela. "Obrigada, Lucas", ela disse, a voz baixa mas sincera. "Por tudo. E por entender." Ele sorriu, um sorriso triste mas genuíno. "Você não precisa agradecer. Só quero que você seja feliz." Clara assentiu, os olhos brilhando com algo que podia ser gratidão ou saudade. Ela saiu do quarto e Lucas ficou ali, olhando o móbile de estrelas que girava lentamente acima do berço. Ele sabia que aquelas memórias, o toque, o beijo, o calor, ficariam com ele para sempre, mas também sabia que havia feito a escolha certa. Semanas depois, o bebê chegou. Uma menina chamada Luna, como Clara havia sonhado. A casa se encheu de risadas e choros, de visitas e celebrações. Lucas observava de longe, o coração aquecido pela alegria de Clara, mas também marcado pela saudade de algo que nunca poderia ser. Ele voltou para a faculdade, mergulhando nos estudos, deixando a casa em Santa Luzia para trás, mas levando consigo as lições que aqueles dias lhe ensinaram. O desejo, ele aprendeu, é uma força poderosa capaz de incendiar tudo em seu caminho. Mas o verdadeiro amor, às vezes, está em escolher o que é certo, mesmo quando dói. A vida continuou com seus altos e baixos, mas Lucas nunca esqueceu Clara. Não como um arrependimento, mas como um capítulo que o moldou, que o ensinou a diferença entre querer e amar. E, em algum lugar, ele sabia que Clara também guardava aquelas memórias, um segredo silencioso que os conectaria para sempre, mesmo na distância. Queridos ouvintes, chegamos ao fim dessa história intensa e cheia de emoções. Espero que tenham se conectado com as escolhas e os conflitos de Lucas e Clara, e que levem algo dessa reflexão para suas próprias vidas. Deixem seus comentários, compartilhem o que acharam, e até a próxima. Boa noite.